Deus quer que você frutifique. E eu quero que você pegue seu café e senta aqui pra gente conversar. Porque hoje eu preciso trazer essa reflexão pra você. Porque a gente tá indo para um próximo ano. E o que acontece? Muita gente faz muitos planos, né? Porque a gente tem muita essa energia da virada e de recomeçar e de, né, criar muitas metas e tudo mais. Mas a maioria das pessoas se desanima nos primeiros meses, nas primeiras semanas. Por quê? Porque não tem base, né? Não tem base sólida, às vezes cria muitas metas, muitas coisas que, enfim, não condizem com a pessoa que ela é, né? A gente não pode simplesmente querer se tornar uma pessoa diferente da noite para o dia. Tudo é construção, é construção de hábitos, é mudança de mentalidade, é passinho por passinho, né? E muita gente não tem essa resiliência para dar um passo de cada vez. Mas Deus quer que a gente frutifique. Só que Ele quer que a gente faça da maneira certa. E qual que é a maneira certa, né? Eu não tô aqui para trazer nenhuma verdade absoluta ou para te impor nenhuma regra, mas eu quero te trazer a reflexão de que quando a gente está conectadas com Deus, ouvindo nosso coração, entendendo o que Deus quer que a gente faça, para onde que Ele quer que a gente vá, e trabalhando a nossa fé, trabalhando as nossas crenças, se permitindo dar cada passo, se permitindo desfrutar do processo, sendo ancoradas por Deus mesmo, né? Torna tudo um pouco mais, não digo fácil, porque não vai ser fácil, nunca é fácil. A gente ainda assim precisa se esforçar, a gente ainda precisa aprender muita coisa, a gente ainda vai errar, né? Mas que a gente erre rápido, que a gente aprende rápido, que a gente não se deixe desistir no primeiro erro, entende? Porque a gente tem uma clareza do que precisa ser feito. A gente tem firmeza nos nossos passos. Então, se a gente cair, a gente levanta muito mais rápido, porque a gente está sendo sustentado por Deus. Então, é essa reflexão que eu quero te trazer. Porque se você faz alguma coisa, se você planeja, né, a sua vida só por planejar, só por fazer, porque eu quero, sei lá, comer melhor, eu quero fazer academia, eu quero ter um aumento no meu trabalho, ou eu quero empreender, ou se já empreendo, eu quero faturar mais, eu quero escalar e não sei o quê. E tá, mas por quê? Quais são os seus porquês? Você já se permitiu parar para escrever quais são os seus porquês? Porque se for só dinheiro e shape, me desculpa, mas é muito raso e pode não se sustentar a longo prazo. Tu pode estar, sei lá, com o corpo mais lindo, na mansão mais linda, em Dubai, sei lá, onde você sempre quis ir. Mas se você não tiver Deus, se você não tiver um senso de propósito, se você não entender quais são os frutos que Deus quer que você traga através da sua vida, nada mais vai fazer sentido. Você pode ter felicidades, alegrias momentâneas, mas é muito diferente daquela felicidade que você sente mesmo no meio de coisas que nem sempre se consideram boas, que acontecem, coisas ruins, perdas, erros ou momentos difíceis da sua vida. Você consegue se manter firme porque você tem Deus te sustentando, te dando senso de propósito. Você sabe o que Deus espera, né, que você faça. Isso não significa que você precisa fazer coisas grandiosas, não é nesse sentido. Deus quer que você frutifique na sua família, nos seus relacionamentos, nos seus filhos, se você for mãe. Deus quer que você frutifique de uma maneira única que é sua. O seu fruto não vai ser igual ao fruto da sua amiga, da sua prima, da sua mãe. Pode ter alguma semelhança, sim, mas cada pessoa é única. Cada mulher é única e traz a sua essência de uma maneira diferente, de uma maneira também única. Então, quando eu digo que Deus quer que você frutifique, Ele quer que você traga a sua essência para fora, que você manifeste a sua essência no mundo de uma maneira simples, que pode ser, sim, através de coisas que você considera especiais, mas pode ser através do seu cotidiano, da sua casa, do cuidar do seu lar, que seja,
ou no seu trabalho, seja qual ele for, da sua família, algo que você precisa fazer por você. Então hoje eu vim te contar ou te lembrar, eu não sei se você conhece, da parábola da figueira seca. E essa parábola, ela tem diversas interpretações, mas eu quis trazer para esse vídeo justamente para a gente refletir sobre o que é frutificar. Em Mateus 21:18, diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então ele disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha só a força dessa parábola. Porque Jesus, vendo uma árvore que tinha folhas, mas não tinha frutos, ele entendeu que era uma árvore falsa. Toda árvore que tem folha tem frutos, mas aquela não tinha. Então ela estava ali, não digo que enganando, mas era uma árvore que não tinha utilidade. Ela não precisava estar ali. Então Jesus amaldiçoou aquela árvore. E quantas vezes, né, a gente não se coloca num lugar de árvore com folhas, mas sem frutos? E o que isso significa? Que ser uma árvore com folhas e não frutos é uma árvore de aparências. É aquela mulher que parece ser espiritualizada, é aquela mulher que fala palavras bonitas, aquela mulher que pode até ir na igreja, né, se tiver alguma religião. Enfim, aquela mulher que ela quer parecer especial, divina, purificada, espiritualizada, mas no fundo as suas ações não são coerentes com essa aparência que ela tem. No fundo, ela ainda é ríspida, ela ainda é grossa, ela ainda é impaciente, ela ainda julga todo mundo, ela ainda faz fofoca, coloca sementinhas ali de maldade, de atrito entre grupos. Ou às vezes ela tem atitudes egoístas. Enfim, todas nós temos as nossas sombras, né? Ninguém aqui é santo, senão a gente tá lá com Jesus. A gente tem sombras ainda, a gente tem muito que aprender ainda. Mas quanto mais consciência a gente tem das nossas sombras, quanto mais consciência a gente tem do que a gente precisa desenvolver, aprender, mais a gente consegue agir com essa consciência, mas a gente consegue mudar, né? E é isso que Jesus espera da gente. Que a gente olhe para um ponto de sombra e transforme em luz. E não significa que a gente vai se iluminar e não. Significa que a gente vai pegar uma fração de sombra que a gente tem dentro da gente e transformar em luz. Isso já é frutificar. E se puder fazer para o outro, servir, ajudar o outro, fazer caridade, trazer essa luz para outra pessoa, ser uma semente de luz para outra pessoa, isso sim é dar frutos. E Deus quer que você frutifique. Que você seja uma pessoa melhor, que você edifique, que você traga sua essência, sua luz para o mundo. E não significa que você não vai ter mais sombras, que você não vai ter coisas para trabalhar. Como eu disse, são pequenos processos, pequenos passos que a gente vai dando a cada dia para a gente ir se tornando uma pessoa melhor e tornando o mundo também melhor, porque a maioria das pessoas está só olhando para a sombra. A gente entra ali no Instagram e a gente vê tanta porcaria, tanta coisa assim que, cara, às vezes a gente não tem como, não é que nem aqui no YouTube, que a gente tem como escolher o que a gente vai assistir, né? Então, muitas vezes a gente abre um vídeo, aparece um vídeo ali que, cara, eu queria desver isso se eu pudesse. É tantos absurdos, é tanta gente falando merda, desculpa, mas é tanta gente falando porcaria, coisa que não sabe, coisa que sei lá, sabe? Que às vezes, cara, tu entra num estado de revolta, num estado de, tipo, pô, o que tá acontecendo com o mundo? E é exatamente isso que o mal deseja.
para a humanidade, que a gente olhe só para a falta, só para as coisas ruins. Isso não significa a gente fechar os olhos, não significa a gente adotar uma positividade tóxica, não é esse o sentido. Mas no sentido de parar de achar que a Terra é um lugar ruim, que tá tudo ruim, que tá tudo um caos, que eu não vou fazer nada mesmo porque tá tudo uma loucura. Não, é parar pra entender o contexto do que a gente tá vivendo, que ainda tem muita sombra sim, mas que também tem muita luz, e escolher qual lado você quer seguir. Porque você pode sim ser um ponto de luz. Você pode sim acender a sua chama interna. Você pode sim ajudar esse planeta a se iluminar mais. Mas é uma escolha sua, através das suas ações. E as suas ações são os seus frutos. Tudo que a gente faz, sabe aquela coisa de toda ação tem uma reação, tudo que vai e volta? Isso é real. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, quais são as sementes que você tem plantado na sua vida? Porque são essas sementes que vão definir quais os frutos você está trazendo para sua árvore. Não seja uma árvore seca. Não seja uma árvore de aparências. Seja uma árvore que realmente frutifique, que traga frutos bons para essa terra. Porque você tem sim. Você tem essa capacidade, você tem essa luz, você tem essa consciência. É só questão de ir lembrando, dia após dia. E você não vai ser perfeita, tá? Vai ter dias que você vai se sentir um cocô do cachorro, vai ter dias que você vai estar de TPM, vai ter dias que você eventualmente vai ter talvez uma briga no seu casamento, ou com alguém, um atrito, ou sei lá, essas coisas acontecem na nossa vida. Não tem como a gente ter uma vida, super perfeita, não. Mas a consciência, ela faz isso com a gente. Ela nos lembra que depois do caos, depois da tempestade, vem o sol. Então é não se deixar levar, sabe? Pelas coisas ruins, pela falta, e sempre ficar frisando as coisas ruins que acontecem. É trabalhar a mente para querer ser uma pessoa sempre melhor, para fazer o bem, independentemente de qualquer coisa. Então, no final da passagem, a última frase diz: "E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão." A oração, ela também é uma semente. Tudo que a gente ora, que a gente crê mesmo, que a gente bota fé, que a gente acredita que já é nosso, de fato, já é uma realidade. A gente só precisa acessar, a gente só precisa se tornar a pessoa capaz de viver isso que a gente está pedindo. Então, que esse vídeo ele seja também uma semente para você e que você possa refletir o que você tem plantado e o que Deus quer que você frutifique nessa vida. Lembrando que não precisa ser nada muito grandioso. Cada pessoa tem a sua história, tem o seu processo, tem a sua missão, o seu propósito. E eu quero despertar um pouquinho mais da sua consciência do lado daí, para que você possa, aos poucos, ir se alinhando cada vez mais com a sua missão, com o seu coração. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Me conta aqui nos comentários se sim, o que você sentiu, o que você refletiu do lado daí, vamos conversar por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, mande para alguém que você acha que possa gostar também. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até!